Fala pessoal, galera, como a gente tem aí nossa prova bimestral aí, é, eu vou fazer hoje aí a correção da lista de exercícios que a gente deixou como revisão, né? Que aí vai ser, ali tem todo o conteúdo, né? Todas o conteúdo que a gente abordou que pode cair na nossa prova bimestral, né? Deixa eu botar aqui para vocês. Estudando pela revisão, estudando pelos exercícios que a gente já fez, vai dar uma base legal aí para vocês, tá? Vamos lá. Correção de revisão da prova bimestral. Questão 1. UFO, Minas Gerais. Considerando o binômio, em que n é um número natural maior ou igual a 1, pode-se afirmar que o desenvolvimento desse binômio possui um termo independente de x sempre que, ó, a gente vai fazer aquele mesmo procedimento, né? Quando a gente vai abrir o binômio, né? No binômio de Newton, para a gente descobrir qual termo tem aquele expoente em x, ou seja, independente quando o expoente de x for zero, alguma coisa assim. Então, ó, aqui a gente tem aquelas mesmas coordenadas, é NP, né? Isso aqui é como se fosse... deixa eu pegar a caneta aqui. Aquele início quando a gente fala de número binomial, né? N, NP, só que aí como eu não consegui escrever assim, eu botei identificado por essa vírgula. Como a gente não tem o expoente, a gente não tem o N, então mantive aqui, ó. Então vai ficar, ó, 6 elevado a x elevado a p, né? Vezes x elevado a menos 4, né? Porque 1x elevado a 4, eu posso escrevê-lo como x elevado a menos 4, né? N menos P, isso é fórmula. Aí eu vou ter aqui o número binomial, vai ser x elevado a 6P, né? Porque é potência de potência, eu vou repetir a base e multiplicar os expoentes. E aqui a mesma coisa, né? Eu faço a distributiva para cá. Aí eu vou ficar com menos 4N, menos com menos mais 4P. Para a gente saber qual termo vai ser um termo independente, o termo independente é quando o expoente do x é zero. Então, a gente vai fazer, ó, isso aqui tudo igualado a zero, né? Que vai ser 6P mais 4P menos 4N igual a zero, né? Eu só organizei diferente para a gente deixar os P's, todos os números que tem P junto, para quem não tem o P. Então, vou somar aqui, eu tenho 10P menos 4N igual a zero. Vou isolar N para um lado, P para o outro, né? O N vai vir para cá, ó. Então, vou ficar com 10P é igual a 4N. O 10 está multiplicando, vai passar para cá dividindo, né? Então, fiquei com P igual a 4N dividido por 10. Simplifiquei por 2 aqui, simplifiquei por 2 aqui, né? Então, fiquei com 2 e 5. Então, ó, P é igual a 2N sobre 5. Como ele é um divisor, né, de 5, ó, como P tem que ser inteiro, então 2N sobre 5 é inteiro, né? Então, N tem que ser um múltiplo de 5, né? Para dar um número inteiro, o N tem que ser múltiplo de 5 para a gente conseguir fazer que esse número dê inteiro. Aí, no caso, alternativa letra A. Número 2. Qual o coeficiente de x elevado a 7 da expressão 2 mais 3x mais x ao quadrado elevado a 4? A gente vai abrir o binômio do mesmo jeito, né?
Só que aqui nesse caso, ó, eu tenho um expoente n que é 4, né? Então eu vou ficar, ó, n sobre p vai ser, ó, 2 elevado a alfa 1 vezes 3x elevado a alfa 2 vezes 2x ao quadrado elevado a alfa 3, que vai ser igual a 2 elevado a alfa 1, 3 elevado a alfa 2 e x, né? Porque aqui eu posso abrir, eu posso escrever 3 vezes x vezes x ao quadrado. Então, eu fiquei com a x elevado a alfa 1, né? Bases iguais, repete-se a base, somos expoentes. Alfa 2 mais 2 alfa 1, né? Porque aqui é alfa 3, então eu multipliquei. Para que o expoente x seja 7, devemos ter que alfa 1 mais alfa 2 mais alfa 3 é igual a 4, e alfa 2 mais 2 alfa 3 igual a 7. Desse modo, nós temos, olha lá, alfa 1, alfa 2, alfa 3, 0, 1 e 0, 1, 3 é a única coordenada que satisfaz as condições. Temos que o coeficiente 7 é dado por 4 fatorial sobre 0 fatorial vezes 1 fatorial vezes 3 fatorial vezes 2 elevado a 0 vezes 3 elevado a 1, que é 12. Que aí eu vou igualar esse aqui a 7, a 4, desculpa, por causa daqui de cima. E isso aqui eu tenho que igualar a 7. Porque eu quero descobrir lá, o elemento em que é fixado x elevado a 7. Então, esse coeficiente, ó, é o coeficiente 12. Número 3. Dados inteiros não negativos n e k, sendo k menor ou igual a n, define-se o símbolo nk igual a n fatorial sobre k fatorial n menos k. Para cada n inteiro, considere Pnx como sendo um polinômio. Aí a gente tem a fórmula, né? E aqui a gente tem a outra fórmula de somatório. Assinale o que for correto. Aí a gente tem aqui, ó. Número 1. A gente vai assinar o que for correto, né? P4 de x no caso, ó, verdadeira, pois 4x elevado a quarto mais 4x elevado à terceira mais 6x elevado ao quadrado mais 4x elevado a 1 mais 4x, né? Mais 1 é igual, ó, a x mais 1 elevado à quarta, né? Como se eu tivesse aberto isso aqui e multiplicado ele 4 vezes. E aí eu tenho que é só eu ver se ele for uma sequência completa, eu vou ter todos os expoentes, ó, expoente 4, expoente 3, expoente 2, expoente 1 e expoente 0, né? Porque quando é x elevado a 0 é 1. Admite-se menos 1 como raiz, né? Porque se eu jogar aqui menos 1, vai dar 1 do mesmo jeito. Número 2 é falsa. Para n igual a 2, né? Px é igual a x ao quadrado mais 2x mais 1, né? Quando a gente tem o x mais 1 elevado ao quadrado. Possui duas raízes reais e iguais. Aí a gente tem que lembrar essa aqui de raízes da equação de segundo grau. Número 4 é verdadeiro, né? Pois px é igual a x mais 1 elevado a n. Número 8, falsa, pois px é igual a x mais 1 elevado a n. Portanto, a igual a b igual a menos 1. E 16, verdadeira, pois a soma dos coeficientes de x mais 1 elevado a n é igual a 1 mais 1 elevado a n, que é igual a 2 elevado a n. Que aí a gente vê, né, que é até uma das propriedades do triângulo de Pascal, né, que a soma
das suas linhas vai dar o 2 elevado ao número da linha, né? Sendo n o número da linha. Número 4. Calcule as somas seguintes. Letra A, letra B e letra C. Na letra A, a gente tem soma da linha. Ó. A gente vê que está tudo na mesma linha. Então, isso aqui para a gente representa a soma da linha. A gente sabe que soma da linha vai ser 2 elevado ao número da linha. Nesse caso aqui, o número da linha é linha 8, que vai dar 2 elevado a 8, que é 256, né? Aí aqui eu botei a fórmula da propriedade, né? Mas a gente, sabendo isso aqui, ó, e sabendo identificar que a soma da linha é o que basta para a gente. Aqui, na B, a gente vê que é soma de coluna. Ó. E aí, na soma de coluna, a gente vai ter essa fórmula de propriedade aqui. E a gente vai ter na definição, ó, que é n, que é o último elemento, mais 1, e o último elemento dos dois mais 1, né? N mais 1, P mais 1. Então, ó, se o N é 7, N vai virar 8. Se o P é 2, P vai virar 3. Quando eu abro isso aqui na nossa fórmula lá de N fatorial sobre P fatorial vezes N menos P fatorial. Quando eu abro nessa fórmula, eu acho 56. E aqui, ó, a gente vê que está aumentando um em cima e um embaixo, que resulta numa soma diagonal. Aí a gente trouxe a fórmula da relação aqui do somatório da diagonal, que vai ser o quê? Ó? N mais 1 e o P seria o N menos K, né? Que seria o de baixo. Então, ó, N e esse aqui é o de baixo, né? Então, ó, N mais 1 vai dar 8. Aqui, ó, o último, a coordenada de coluna vai ser igual no resultado. Então, eu vou repetir o 5, né? Fazendo nessa fórmula aqui, vou achar 56 também. Número 4. Calcule o período da função y igual a 2 mais 7 seno 3x menos π sobre 2. Comparando a função y igual a 2 mais 7 seno de 3x menos π sobre 2, com a função genérica, né, que é k mais a vezes a função de bx mais c, nós temos que k é 2, que a é 7, que b é 3 e que c é menos π sobre 2. E a função f é a função seno, pelo teorema citado, né, o período dessa função é p sobre módulo de b, em que p é igual a 2π. É o período da função, então y é igual a seno de x. Portanto, o período, ó, quem é b? B é 3. Né? Então, ó, o período dessa função aqui, ó, é 2π sobre 3. Então, ó, o período da função 2π sobre 3. Né? Aqui é em módulo, porque se o b for negativo, ele vira positivo, porque a gente quer aí saber valor absoluto. A gente não precisa saber valor negativo. Número 6. As marés são fenômenos periódicos que podem ser descritos simplificadamente pela função seno. Suponhamos que para uma determinada maré a altura h é medida em metros acima do nível médio. Seja dada aproximadamente pela fórmula trigonométrica h de t igual a 8 mais 4 vezes seno de πt sobre 12, em que t é o tempo medido em horas, assinale as proporções ou proporção correta.
A primeira, o valor mínimo atingido da maré baixa é 8 metros. Falso, né? Porque aí a gente vai ter o quê? Quando a gente está falando de função trigonométrica, o máximo e o mínimo, eles vão ser dados por quem? Pelos limites do círculo trigonométrico, né? E o limite do círculo trigonométrico, ele é o quê? Ele é -1 e 1. Então, para que eu calcule o máximo ou o mínimo, é só eu substituir isso aqui, ó, por 1 ou por -1, né? Nesse caso aqui, se eu calcular o mínimo, vai ser -1. Então, ó, 8 vezes, 4 vezes -1, -4. -4 mais 8. Então, eu tenho que o mínimo é 4, não é 8, né? Então, aqui está falso. Na verdade, é só assinalar as corretas, né? Segunda, o momento do dia que ocorre a maré baixa é às 12 horas. Então, ó, pois fazendo a seno de π sobre t é igual a -1, né? Que a gente obteve o mínimo. A altura mínima temos, ó, π de t é igual a 12. Pt sobre 12 é igual a 3π sobre 2, né? Que vezes t, que é igual a 18, né? Que aí aqui vai ser essa relação aqui, ó, né? Então vai ser 18 o momento em que a variação ocorre a variação mais baixa. Então é falsa também. 4. O período da variação da altura da maré é de 24 horas. Verdadeiro, pois o período P de HT é 2π sobre π sobre 12, né? Na verdade, vai ser fração, divisão de fração, que vai ficar 2π é igual a 12 sobre π. Na verdade, não é igual, é vezes. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Simplifico π com π, vai dar 24. Então, sim, o período de repetição é de 24 horas. Então, aí, até agora, só a 4 está correta. Vamos para o 8, né? O período do dia em que um navio de 10 metros de calado, a altura necessária da água para que o navio flutue livremente, pode permanecer na região entre 2 e 10 horas. Então, ó, período verdadeiro, né? Pois ó lá, 8 mais 4 seno de π vezes t sobre 12 tem que ser maior que 10. No caso aí, que 10 vezes 4 π seno de πt sobre 12 maior que 2 vezes o seno disso daqui, né? Que aí vai dar meio π sobre 6, né? Porque aí eu vou substituir o t aqui, que aí eu vou substituir, vai ficar ó, π sobre 6 é menor do que πt sobre 12, que é menor do que 5π sobre 6, né? Que aí aqui eu vou substituir por 10 e aqui por 2 e vou simplificar. Então, vai ficar com π sobre 6. No caso, πt sobre 12 vai estar entre π sobre 6 e 5π. No caso aí, ó, entre 2, o t vai estar entre 2 e 10 metros. Entre 2 e 10 horas, né? Ele vai estar com 10 metros, acima de 10 metros, né? Para o navio conseguir navegar entre entre a hora número 2 e a hora número 10. Número 7. Construir o gráfico da função f de x
igual a menos 1 mais 3 cosseno de x. Deu o período P e a imagem da função. Aí a gente tem a função, na função y é igual a menos 1 mais 3 cosseno de x. Atribuímos para o arco x os valores notáveis, né? Aqueles valores dos ângulos notáveis, que é 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. E construímos a tabela, né? Aí aqui a gente tem, ó, no caso a gente vai igualar o x, né, a esses valores aqui, ó. Ó, quando x é 0, aí na verdade, ó, quando x é 0, seu cosseno é 1, 3 vezes o cosseno é 3 e o y é 2, né, que aí eu vou resolver isso aqui. Quando o x é π sobre 2, que é 90 graus, lembrando tudo aqui que a gente está falando com base no círculo trigonométrico, né? O cosseno de 90 é 0, então 3 cosseno de 90 vai ser 0 também. O y é menos 1. Quando x é igual a π, o cosseno é menos 1, 3 cosseno é menos 3, y é menos 4. Quando, aqui no caso é 180, aqui 270 e aqui 360. Isso em graus, né? Quando x é 3π sobre 2, o cosseno é 0. No caso, 3 cosseno de x é 0 e a resolução do y é menos 1. E quando x é 2π, o cosseno é 1, o 3 cosseno é 3 e o y é 2. Então, tendo a tabela, né, a partir da tabela, concluímos o gráfico da função y é igual a menos 1 mais 3 cosseno de x, passa pelos pontos 0 e 2, π menos 1, π sobre 2 e menos 1, π menos 4, 3π sobre 2 e menos 1, e 2π e 2. A partir desse ponto, basta construir o gráfico. Ó. Então, ó, 0 e 2, né? Ó, π sobre 2 e 1, né? π e menos 4, 3π sobre 2 e menos 1 e 2π e 2. Quanto ao período, a imagem da função, o período é de 2π, né? Vai repetir, ó, a partir daqui do 2π, ele começa a repetir o mesmo comportamento que teve aqui. E a imagem que a gente pode ter, ó, é 2 e 4, que também são mínimos e máximos dessa função aqui nesse caso, né? Número 8, a mesma coisa, né? Esboça em um período o gráfico da função x é igual a 3 cosseno de π vezes t sobre 4 mais π sobre 8. Então, a gente vai igualar, ó, isso a isso, né? Que são os ângulos notáveis, né? E aí, ó, quando eu igualo isso aqui, eu tenho um ângulo. E aí, ó, o cosseno dessa igualdade é 1, 0, menos 1, 0 e 1, né? Então, eu resolvendo 3 cosseno, vai ser, ó, 3 vezes isso aqui. Se isso aqui vale 3, vai ser 3 vezes isso. Ó, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes menos 1, menos 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. Né? Então, ó, a gente já tem aí os valores, né? Nesse caso aqui, ó, quando eu igualo isso aqui a isso aqui, eu vou ter quando eu igualo isso aqui a esses ângulos, eu vou ter esses valores aqui, ó. No caso, ó, π t sobre 4 mais
π sobre 8 igual a 0, o t vai ser igual a menos 1/2. Eu vou ter esse valor aqui, ó. Que aí vai ser os meus valores de x, né? Que é para a gente achar o y. Daí, utilizando, né, o ponto T e o ponto X, obtemos a tabela e podemos esboçar o seguinte gráfico, né? Ó. Menos 1 sobre 2 é 3, né? Ó. Como aqui se fosse o X e como aqui fosse o Y. Mas, na verdade, aqui é T e aqui é o X. A gente só mudou a incógnita, na verdade, né? Quando eu igualei isso aqui a 0, eu tive que o t vale isso aqui. Quando eu igualei isso aqui a π sobre 2, eu tive que o t vale isso aqui e assim sucessivamente, né? Então, olha lá, menos 1 sobre 2 e 3, 3 sobre 2 e 0, 7 sobre 2 e menos 3, 11 sobre 2 e 0, 15 sobre 2 e 3. Analisando o gráfico, né, a gente tem que as imagens ó, a gente pode adotar o 3 e o menos 3, né? E o período é do 15 π radiano, né? Geralmente o período é o último aqui do que a gente usa, né? Porque é onde o comportamento vai começar a se repetir. Número 9, esboça em um período, né, o gráfico da função y é igual a 7 cosseno de x sobre 2. Aqui eu não criei a tabelinha, tá? Aqui é porque eu quero mais que vocês lembrem a parte de como é o gráfico da função em módulo. Então, assim, o certo é criar a tabelinha e aí vir com os pontos, né? Mas aí, ó, quando é 0 é 7. Só que aqui a gente tem que lembrar que como a função aqui ela está em módulo, né? Essa parte toda aqui que seria a parte de baixo da função, ela é rebatida para cima, ó. Então ela vem até o 0, sobe de novo e aí sobe de novo, né? Então a imagem vai ser o 7, né? Porque como não admite imagem negativa, né? Não pode ser o menos 7 por ser em módulo, então vai ser só o 7. E o período, que é da onde ela repete, a gente vê que aqui, ó, daqui para cá, o movimento começa a se repetir a esse aqui, né? Então o período dela é de 2π. Show? Número 10, né? Calcule. Aqui a gente tem, né, que é a soma de 2 seguidos. A gente tem que vai dar 26 sobre 4. Aqui a subtração de 2 seguidos, 49 sobre 7. Soma 433 sobre 21, né? Soma desses dois. Aqui eu tenho a soma sucessiva, né? Ó, esses dois são sucessivos. Vai dar uma linha acima na mesma coluna do último, né? Então vai dar 9 sobre 5. Esse aqui com esse aqui vai dar 9 sobre 5 mais 9 sobre 6 é igual a 10 sobre 6. Lembrando, né, que a soma vai ser na linha acima, né, soma de dois números binomiais vai ser a linha acima na coluna do último. Então, ó, da mesma linha acima. Então, vai ser linha 26. A coluna do que tem o valor maior. Então, na coluna 4, porque é o valor do último aqui do maior, né? E aqui, né, número 11, isso aqui, gente, é só para a gente
relembrar essa parte de número binomial, essas propriedades de soma, essas coisas assim. Então, assim, não vou ficar aprofundando, não. Deu dúvida, volta lá, dá uma lida na apostila, volta na aula para ver aí essas propriedades. Número 11, o gráfico seguinte, né, representa a função. A gente tem aqui a função, tal que f de x é igual a 1 mais 2 seno de x sobre 2 menos π sobre 2. Então, a gente tem o gráfico dessa função, faço o que se pede em cada item seguinte. Ó. Letra A, o domínio. Quando dizemos que a função é função de 7π sobre 3 e 4π, né? Menos 1 e 5, significa que 7π sobre 3 e 4π é o domínio e que menos 1 e 5 é o contradomínio. Então, ó, esse valor aqui, quando eu joguei na função, resultou nesse valor aqui. É como aqui são os elementos de x e aqui os elementos de y. Então, ó, domínio e contradomínio. Então, portanto, domínio, ó, o domínio ele é 7π sobre 3 e 4π. No caso aí é como se fossem pontos, né, pares ordenados. O par ordenado, ó, é 7π sobre 3. E quando eu usei o x, entre aspas, né, quando eu usei esse valor aqui na função, eu obtive o y menos 1. Então, esse aqui é meu par ordenado. Lembrando que sempre o par ordenado ele é formado por x e y, né? Então, x é o domínio e y é o contradomínio, né? Vamos ver aí B. Qual é o contradomínio? Né? Quando mole, né? O contradomínio são esses dois elementos aqui de y, né? Então, contradomínio, ó, é menos 1 e 5. Letra C. Qual é o valor de A? A é o valor de y quando x é igual a 7π sobre 3. Portanto, substituindo x por 7π sobre 3 na função y é igual a 1 mais 2 seno de x sobre 2 menos π sobre 2, vem, ó, a é igual a 1 mais 2 seno de 7π sobre 3 sobre 2, né? Eu substituí, ó, o x aqui pelo valor que me foi dado, menos π sobre 2. Aqui, ó, eu tenho aqui, ó, meu círculo trigonométrico, 2π sobre 3 é o ângulo de 120 graus. 120 graus. Então, olha lá, 1 mais 2 raiz de 3 sobre 2, né, que é o valor do seno de 120 graus, né? Vou simplificar aqui com aqui, fiquei com A é igual a 1 mais raiz de 3. No letra D, qual a imagem? A imagem é a projeção ortogonal do gráfico sobre o eixo Y. Portanto, a imagem da função, né, igual a menos 1 e A igual a menos 1 raiz de 3. Né? 1 mais raiz de 3. Então, a imagem é essa daqui. Ó. E aí, letra E, classifica a função quanto à sua monotonicidade. A função é estritamente crescente, né? Esboce que o período do gráfico da função x é igual a 3 cosseno de π TV sobre 4. Esquece, porque aqui, no caso, é essa função aqui. Ó. 1 mais 2 seno de x sobre 2 mais y deu o período da imagem. No caso aqui, ó, a gente está vendo que a imagem está subindo. Ó. Então, ela é estritamente crescente. Show? Galera, a revisão é isso aí. Dentro desse conteúdo aí, tem muito conteúdo que é interligado, né? Essa parte de número binomial, triângulo de Pascal e binômio de Newton, eles têm uma relação, então acaba que as questões vão ser um pouco mais interligadas.
E a parte de interpretação eu acho que vai cair, que vai ter mais importância para a gente dar foco, é a parte mesmo de interpretação e construção aí de função, né? É claro, de uma forma não muito aprofundada, porque a gente não viu nada muito aprofundado, mas eu acho que vai ser aí o que vai ser grande foco aí. Qualquer dúvida aí, só mandar mensagem ou me chamar. Um grande abraço, fiquem com Deus.